cursistas, vamos iniciar mais uma videoaula da nossa disciplina Fundamentos e Princípios da Educação do Campo. Estamos iniciando a nossa terceira semana de estudos online e conto com vocês mais uma vez e com o compromisso e empenho de todos, principalmente nos nossos fóruns de discussão. Vamos iniciar a nossa semana com bastante disposição e entusiasmo em aprender e conquistar novos conhecimentos. Desejo a vocês uma excelente semana de estudos. O tema dessa nossa terceira videoaula será as possibilidades da organização do trabalho pedagógico da Escola do Campo comprometida com a formação humana. O objetivo dos nossos estudos é promover a socialização e a reflexão crítica desse tema. Como de costume, vocês podem anotar as dúvidas que forem surgindo no decorrer da nossa videoaula e postá-la nos fóruns que discutiremos a respeito. Então vamos iniciar a nossa videoaula. Através da relação entre trabalho, natureza e sociedade, em especial a relação necessária entre trabalho e ciência, é que vamos apontar elementos julgados valiosos para a construção da escola do campo, comprometida com a formação humana do educando. Mas é fundamental compreender a luta empreendida pela educação do campo, sua necessidade, direção e o papel desempenhado pelo professor e pelos estudantes para a construção dessa escola. É fundamental também ter clareza de que a relação entre trabalho e ciência significa partir da sua realidade atual, intervir sobre a mesma e apontar possibilidades de superação dos problemas mais complexos do cotidiano. De acordo com essa perspectiva, é necessário identificar, na realidade, ainda que de forma transitiva, quais são os problemas, as demandas e as lutas travadas para a construção de uma proposta de escola do campo que busque a formação humana e que seja coerente com a classe trabalhadora, ou seja, do homem que trabalha no campo. A outra questão que está intimamente ligada à realidade atual é a organização do contexto escolar e a auto-organização dos estudantes. Isto exige a clareza dos objetivos e finalidades desta auto-organização para que os objetivos da educação sejam alcançados. A pergunta que deve guiar essa construção é que tipo de homem a escola do campo deve formar na perspectiva da emancipação humana. O desafio dessa questão exige a presença e o desenvolvimento de 3 qualidades. Vejamos quais são elas. A primeira, aptidão para trabalhar coletivamente e encontrar espaço no trabalho coletivo. A segunda, aptidão para analisar cada problema como princípio organizador do conhecimento. E também a aptidão para criar formas eficazes de organização e preparação para o futuro como algo que está para além das possibilidades dos educandos e compreender que a construção e a formação do momento presente podem ser vislumbradas também como uma ação para o futuro. É importante destacar que com essas qualidades e partindo da realidade atual, poderemos superar a visão da escola burguesa e atingir os objetivos da escola do campo, voltada também para o compromisso com a formação humana. Partindo desse contexto, Pistrac afirma o seguinte: os objetivos do ensino e da educação consistem numa transformação dos conhecimentos em concepções ativas, o que favorece a solução de problemas escolares de forma orgânica entre conteúdos escolares e problemáticas da realidade atual, através do método científico para a resolução desses problemas, pautados pelas preocupações das crianças e jovens, ou seja, a apropriação da vida pelos estudantes. Partir da realidade atual das escolas do campo é reconhecer a precarização das escolas, do trabalho docente, a falta de financiamento e a própria negação de conhecimento aos camponeses, uma vez que as relações de dominação no campo estão postas entre a disputa do agronegócio e da agricultura camponesa. A realidade do campo brasileiro e suas contradições apontam para projetos de uma sociedade que apresenta o confronto entre o agronegócio e a agricultura camponesa. Um alicerçado na propriedade privada e na exploração das forças produtivas, e o outro pautado na justiça social e na vida digna.
Cada um deles exige um projeto educacional diferente. Sendo assim, a relação entre trabalho e ciência tem como desafio na escola a construção e a aquisição de conhecimentos voltados para a formação humana. O trabalho é um elemento integrante da relação da escola com a realidade atual. Não se trata de estabelecer uma relação mecânica ou forçada de causa e efeito entre trabalho e ciência, mas sim de torná-los parte orgânica da vida escolar, ou seja, da vida social das crianças e jovens. Vemos a auto-organização como necessária para um processo de luta e construção da escola do campo, que deve abranger os diferentes níveis de apropriação da realidade, e na qual cada um compreenda o que é preciso construir e como é preciso construir. Esta perspectiva se contrapõe à gestão autoritária, característica da escola capitalista. A construção de novas formas de organização no interior do trabalho pedagógico da escola pressupõe hábitos de organização adquiridos por diversas formas de participação e experimentação de organização e tomada de decisão coletiva. Tais características só podem ser desenvolvidas na escola na medida em que os estudantes tenham liberdade e uma iniciativa suficiente para o trato das questões relativas à sua organização. De acordo com Pistrac, é preciso reconhecer de uma vez por todas que a criança e, sobretudo, o adolescente não se prepara apenas para viver, mas já vive uma verdadeira vida. O desafio que está posto atualmente na organização do trabalho pedagógico das escolas do campo é recuperar a relação entre ciência e trabalho, entre trabalho e educação. É superar a forma alienada como a escola capitalista trata o trabalho do campo na escola. Por isso, devemos nos propor a superar a forma abstrata, alienada e tomar o trabalho do campo como a relação integrante da escola com a realidade atual. É preciso ter clara a necessidade de superar a fragmentação entre o ensino e a educação. Isso implica superar uma relação mecânica entre trabalho e ciência, para torná-las partes orgânicas da vida escolar dos estudantes. O trabalho humano, sendo categoria fundante do ser social, deve ser ele o princípio da educação. Porém, não é qualquer tipo de trabalho humano que deve estar na escola, mas sim o próprio estudo do trabalho humano, socialmente útil, que determina as relações sociais entre os seres humanos. Na proposta de Pistrac, não basta o estudo do trabalho humano ser exterior à escola, pois dessa forma não trará nenhum benefício do valor educativo do trabalho. Sendo assim, Pistrac afirma o seguinte: o que se propõe é que na base do trabalho escolar esteja o estudo do trabalho humano. A participação nesta ou naquela forma de trabalho e o estudo da participação das crianças no trabalho. A construção de uma educação do campo que toma como referência a escola do trabalho requer reflexão e organização sobre os seguintes pontos. Que objetivos e finalidades podem ser estabelecidos entre trabalho e educação que atenda de forma coerente às necessidades e interesses do aluno do campo? Que forma e que tipo de escola voltada para a formação humana pode indicar para as crianças e jovens do campo? Qual a relação entre os conteúdos escolares e o trabalho socialmente útil da escola do campo? Como realizar a síntese entre trabalho humano e educação? A organização do trabalho pedagógico na escola deve propor o estudo das formas de trabalho socialmente útil, a quais determinam as relações sociais dos seres humanos e sobre as quais se edificam a vida e o desenvolvimento da sociedade. Essas formas de trabalho socialmente útil devem ser organizadas no sentido de favorecer o processo de ensino-aprendizagem e a formação humana do educando. As mesmas podem ser organizadas através do trabalho doméstico, de trabalhos sociais simples, de oficinas e do trabalho agrícola, entre outros. Vamos ver cada um desses aspectos e como podem ser desenvolvidos com os educandos. Vamos iniciar com a questão do trabalho doméstico. A presença do trabalho doméstico na organização do trabalho pedagógico da escola justifica-se pela necessidade da aquisição de bons hábitos para melhor convívio e organização social da família, como, por exemplo, a higiene pessoal, a higiene dos espaços coletivos, a cultura corporal, a educação para a saúde como possibilidade de ampliação do cuidado consigo mesmo e também com os outros.
Para que o trabalho doméstico seja educativo, ele precisa ser racional, ser uma necessidade social e explicado do ponto de vista científico. A escola deve avaliar as condições particulares de cada local e a capacidade das crianças para selecionar e organizar as tarefas que podem ser executadas coletivamente, para desenvolver hábitos de vida coletivo, tendo cuidado de adequá-las a diferentes faixas etárias, evitando assim resultados negativos e reforçando o trabalho coletivo com base na ajuda mútua. Outra forma de trabalho socialmente útil que a escola pode adotar e que favorece a formação humana são os trabalhos sociais simples. Esses são uma ampliação do trabalho doméstico e dizem respeito às instituições e espaços públicos ou comunitários e à própria escola, como, por exemplo, jardins, praças, parques infantis, espaços de lazer e esportes, organização de eventos sociais e culturais e de interesse social. Esse tipo de trabalho é viável principalmente nas escolas do campo, pois a mesma possui um potencial de ser o centro de cultura e sociabilidade da comunidade. Vale ressaltar que a escola é um núcleo de divulgação e orientação dos serviços de bens sociais, como, por exemplo, campanhas de vacinação, de higiene social, de saúde coletiva, de organização de debates com temas de interesse da própria comunidade, da rádio comunitária, dentre outros. Esses trabalhos podem ser pontuais, eventuais ou extraescolares. Nesse sentido, Pistrac afirma: é preciso que cada cidadão considere a escola como um centro cultural capaz de participar nesta ou naquela atividade social. A escola deve conquistar o direito social neste ou naquele campo, o direito e o dever de dizer sua palavra em relação a este ou aquele acontecimento, e o dever de modificar a vida numa direção determinada. Dessa forma, a escola pode se tornar uma escola viva. É válido ressaltar que outro fator que contribui para o processo de ensino-aprendizagem e para a formação humana dos educandos são os trabalhos com as oficinas. As oficinas são necessárias às escolas por se constituírem em instrumentos de educação baseada no trabalho, com possibilidade de superar um estudo puramente teórico do trabalho humano. As oficinas proporcionam aos estudantes a compreensão do que é a técnica através do manuseio material, conhecendo através da prática as vantagens e o grau de desenvolvimento desta ou daquela forma de trabalho, compreendendo as diferentes etapas e níveis de cada trabalho. As oficinas cumprem ainda dois papéis. Um é sua formação didática e social para o ensino e a escola, o outro é a possibilidade de apropriação e objetivação de técnicas pelos estudantes. A oficina ela deve cultivar a aquisição de hábitos, levando o aluno a uma atitude ativa em relação à produção real, como campo imediato de experiências e comparações. É preciso que as oficinas produzam objetos úteis para a comunidade, para a escola, para a família e também para o próprio estudante, para que sua utilidade e necessidade apareçam claramente para a comunidade. As condições para atingir as finalidades da oficina são trabalhar com materiais mais conhecidos pelos alunos, indo do mais simples ao mais complexo. O instrumental e o método de trabalho devem ser tão variados quanto possíveis. As oficinas devem possibilitar a mais ampla criatividade técnica através de diferentes utilizações e combinações de materiais, instrumentos e também de técnicas. As oficinas devem estimular a criação técnica, como afirma Pistrac. Qualquer homem possui aptidões. É preciso que a escola as desenvolva por todos os meios à sua disposição. E este é o objetivo dos novos métodos pedagógicos baseados na atividade e na investigação do estudante. O estudo dos métodos do trabalho na oficina possibilitará provavelmente a organização do próprio trabalho da oficina. Isso depende do estudo do material, dos instrumentos, da assimilação dos métodos técnicos, da divisão do trabalho e também do trabalho cooperativo, do estudo e também do registro escrito dos processos de aprendizagem. As oficinas na escola têm por objetivo conhecer desde as técnicas mais elementares até o grau máximo de desenvolvimento na produção atual, o que implica o conhecimento científico. O processo de ensino-aprendizagem através da oficina, na medida em que proporciona o contato direto entre o estudante, as ferramentas, os materiais,
prepara também o terreno para um real estudo comparativo das formas de trabalhos mais complexas. O trabalho agrícola na escola do campo é outro fator que contribui para o processo de ensino-aprendizagem e para a formação humana do educando do campo, uma vez que aproxima os conteúdos escolares da realidade que o aluno está inserido. O trabalho agrícola no campo é prioritário e assume duas funções, pois é um tipo de trabalho e, ao mesmo tempo, é o próprio objeto de estudo da proposta da escola do campo, inerente às discussões da questão agrária. O trabalho agrícola constitui-se também num problema pedagógico no contexto da escola do campo, com o objetivo de ensinar os estudantes a organizar e a trabalhar a agricultura de forma racional, científica e objetiva. Devem apropriar-se dessas técnicas simples e rudimentares até as modernas técnicas da agricultura mecanizada, sempre questionando e também problematizando a agricultura e o trabalho do campo, no sentido de superar a divisão social do trabalho e aprimorar e fortalecer o uso de técnicas avançadas. Também o desenvolvimento do campo, o beneficiamento dos produtos e também a manufatura, as cooperativas agropecuárias, a ecologia, a soberania alimentar do país, dentre outros. E de forma direta ou indireta, todos esses fatores estão ligados à escola do campo e à formação escolar e humana do aluno, pois para uma escola do campo que se quer construir, que se seja comprometida com a formação humana, o trabalho agrícola é fundamental. É através dele que se pode também elevar o nível dos conhecimentos, divulgar e aperfeiçoar as técnicas, o trabalho agrícola e também a economia rural. Isso porque no campo, a escola é o centro cultural que influencia diretamente os estudantes e indiretamente a população camponesa. A partir do momento em que se percebe uma melhoria na agricultura local e nas condições de vida do camponês, devido ao trabalho realizado pela escola, essa se tornará indispensável na vida dos camponeses. Para isso é necessário aproximar a escola das necessidades da economia e da vida dos camponeses. A escola do campo, tendo a especificidade de estudar o trabalho agrícola, poderá organizar experiências com as oficinas conforme já explicado, delimitando uma área agricultável como parte integrante da escola, onde a extensão dessa área respeite as diferentes capacidades de trabalho e de produção das crianças e dos jovens. É preciso ter cuidado para estabelecer a relação entre teoria e prática de forma dialética, quer dizer, de forma a garantir os conhecimentos científicos e técnicos inerentes ao trabalho agrícola sejam efetivados na prática das oficinas. As oficinas de trabalho agrícola podem proporcionar experiências com novas técnicas ou aperfeiçoamento das mesmas que auxiliem o desenvolvimento agrícola e econômico do local, ou em um estágio mais avançado na produção familiar ou comunitária, através da relação entre escola e comunidade. O trabalho agrícola desenvolvido na escola do campo não pode ser visto como uma oposição ao trabalho da escola da cidade, mas sim como uma das especificidades do trabalho humano, no sentido de compreender a luta por formas de trabalhos aperfeiçoados. Tal compreensão leva à necessária aliança entre trabalhadores do campo e da cidade para o enfrentamento dos problemas contemporâneos da sociedade em geral. Nessa videoaula, buscamos apresentar como deve se organizar o trabalho pedagógico da escola e da sala de aula no sentido de favorecer a formação escolar humana do aluno do campo e, a partir dessas experiências, indicar possibilidades para a construção de estratégias para atender os interesses e as necessidades da escola do campo e também da formação dos educandos. A organização do trabalho pedagógico da escola do campo se impõe em contraposição ao trabalho pedagógico alienado e fragmentado e toma por fundamento o trabalho material, a produção real como atividade concreta e socialmente útil, necessários ao processo de humanização. No trabalho pedagógico, para superar contradições, é necessário reconhecê-las no meio escolar. E isto, um professor não faz só. É necessário agir coletivo, professores, estudantes, pedagogos e comunidade, considerando as necessidades dos educandos e da escola do campo. Segundo Freitas, há momentos do agir coletivo e momentos para o indivíduo e seu desenvolvimento. E estes momentos estão em uma continuidade dialética. Por fim, vale destacar que a orientação que assume o trabalho pedagógico e humano está determinado historicamente e depende das correlações de forças que se fazem sentir dentro da escola e para além dela. A história da luta da classe trabalhadora do campo
demonstra que para promover a transformação e a superação do modo de produção capitalista, é imprescindível a organização e mobilização da comunidade do campo. Isso nos aponta a transcendência do trabalho pedagógico do coletivo escolar como um todo e do trabalho pedagógico de professores e estudantes em função das relações e nexos com o projeto histórico da educação do campo. Finalizamos aqui a nossa videoaula e eu aguardo todos vocês no nosso fórum de discussões para darmos continuidade aos estudos dessas temáticas. Não se esqueça que vocês devem, além de responder os questionamentos dos fóruns, ler as postagens dos colegas e retornar ao fórum e dando continuidade à nossa discussão. Caso tenham alguma dúvida, estarei à disposição de vocês na nossa sala virtual. Vocês também podem enviar mensagens por e-mail, porque o nosso maior interesse é ajudá-los nesse processo de ensino-aprendizagem. Na nossa próxima semana teremos nossa última videoaula e eu aguardo todos vocês. Obrigada pela atenção e até a próxima. Bons estudos!